quando os meus olhos não podiam ver. Tua mão segura me ajudou a andar, quando eu não tinha mais amor no peito. Teu amor me ajudou a amar, quando os meus sonhos vi desmoronar. Me trouxeste outros pra recomeçar, quando esqueci que era alguém na vida. Teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E Deus me ama, eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo, e se falo me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu tenho pensado muito sobre essa oportunidade que a gente tem de demonstrar o nosso cristianismo sendo amigo. Mesmo porque um bom amigo é o resultado de uma boa formação humana. Ninguém pode ser um bom amigo sem antes ter passado por um processo de purificação, de jogar fora os excessos, os egoísmos. E eu fico pensando que, é claro que o cristianismo ele não pode ser mensurado. Eu não posso medir o quanto uma pessoa é cristã, se uma pessoa é mais cristã que a outra. Isso não é mensurável. Isso pertence às instâncias da alma, né? Mas o nosso cristianismo se reflete no nosso comportamento. E aí a gente pode identificar, não para fazer um julgamento do outro, porque eu acho que a instância de reflexão, ela só é honesta a partir do momento que ela parte de nós. Se eu fico o tempo todo fazendo uma leitura do mundo a partir do outro, eu corro o risco de querer ser o juiz. Eu não sou um juiz. Então todas as vezes que eu olho para a minha vida e tenho a coragem de lançar
com muita honestidade, de fazer um discernimento de como eu tenho vivido, de qual é a qualidade da minha vida, eu naturalmente vou pensar na minha vida cristã como resultados. O que o meu cristianismo já fez em mim? Eu tenho 45 anos, 45 anos de vida cristã, claro, menos anos de consciência cristã. Eu não sei em que momento da minha vida eu de fato compreendi o cristianismo e o assumi como uma regra de vida. Que o cristianismo, mesmo que a gente tenha sido batizado, pode ser que a gente ainda não tinha consciência de tudo que ele representava para nós. Infelizmente, a superficialização do mundo entrou dentro do contexto religioso e a crisma nem sempre representa o que deveria representar. A crisma é aquele momento em que eu vou conscientemente diante da igreja, na pessoa do bispo, no caso, e renovo o meu batismo, renovo as promessas, tudo aquilo que prometeram por mim, porque eu não tinha consciência ainda, fui batizado quando ainda era uma criança, eu renovo. Nem sempre nós temos essa maturidade de fé, mas se eu vou contabilizar aí, digamos que eu tenha 20, 25 anos de vida consciente, de cristianismo consciente, tudo vai depender do momento em que a gente se converteu de fato, né? Porque às vezes a gente é batizado, crismado, e a gente vai vivendo aquele cristianismo morno, e de repente, como Paulo sofreu a queda do cavalo, a gente também sofre algumas quedas, ou momentos importantes que acabaram significando para nós um divisor de águas. Aquilo que eu era antes e aquilo que eu passei a ser depois daquele acontecimento. Geralmente o sofrimento é um bom crivo para essa divisão, para essa separação de tempos. Então, se eu vou pensar quanto tempo de vida cristã consciente eu tenho, e se eu quiser medir, volto a dizer, ele não é mensurável, mas se eu quiser me aproximar um pouco daquilo que seria o que eu já alcancei do cristianismo em mim, eu diria que seria a qualidade das amizades que eu pude fazer ao longo da minha vida. A gente só é um bom amigo à medida em que a gente é um bom cristão. Aí você poderia me dizer assim: ah, padre, mas então o ateu não pode ser um bom amigo, nem pode ter amigos? Claro que pode. O ateu não está desobrigado de buscar as virtudes que por acaso estão dentro do cristianismo como regra de vida. Mas antes de Jesus falar dessas virtudes, que nós assumimos de maneira religiosa e salvífica, com dimensões transcendentes, claro, totalmente diferente, mas os ateus têm lá na filosofia aristotélica o mesmo convite a essas virtudes também. Volto a dizer, diferente de nós, nós acreditamos no poder redentor de Jesus em nós, nós acreditamos que toda a ação amorosa que um ser humano pode ter é fruto de Deus em mim, em você. Nós acreditamos que Deus se antecipa em tudo aquilo que é humano. Os ateus não têm esse princípio, né? Eles acreditam no homem, no ser humano. Nós temos um anterior às questões humanas que nos torna crentes. Mas ninguém está desobrigado de ser homens e mulheres virtuosos. E é justamente a vida virtuosa que nos faz ter bons amigos. Você pode observar, se você tem bons amigos, é porque você é bom amigo também. Eu estou falando de fidelidade, eu não estou falando de conhecidos. A gente precisa diferenciar os amigos dos conhecidos. O amigo é aquele que conhece a sua vida, que tem acesso a você, que exerce uma autoridade afetiva. Eu gosto muito dessa expressão, você já me ouviu falar dela muitas vezes. A autoridade afetiva, ela se estabelece toda vez que há uma confiança. E a confiança é justamente você olhar para o outro e pensar: a palavra dele para mim não é interesseira,
não está buscando o que ele deseja, mas é uma palavra totalmente voltada para o meu bem. Uma palavra que quer me fazer ser melhor. É claro que se eu estou movido pelos meus egoísmos, pelos meus ciúmes, pelas minhas arrogâncias, prepotências, eu posso muito bem fingir ser um amigo e então coagir o outro a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Mas isso o tempo desconstrói. Ninguém consegue ficar oculto muito tempo nos seus egoísmos, nos seus ciúmes. Um dia a máscara cai. E aí você percebe que aquele amor não era sincero, que aquela doação era interesseira. Agora, quando você percebe que essa fidelidade se estabeleceu, é porque nós estamos presenciando os frutos do cristianismo ali na prática. E quando eu falo de amizade, eu falo destino de todo sentimento. Com o tempo, o pai vai ficando amigo do filho, o filho vai ficando amigo do pai, porque vai passando aquela fase em que o pai precisa ter aquela autoridade como pai. Depois que eles se tornam adultos, fica diferente o sentimento, fica diferente a relação. É por isso que nós não podemos admitir que uma mãe queira ser mãe do filho dela da mesma forma a vida inteira. Não. Chega um momento em que o filho vai assumindo uma autonomia, ele se casa, ele constitui uma família, e a mãe desfruta do direito, que isso é bom, por isso que a gente chama de direito, de ter um relacionamento de amizade com o próprio filho. Não é que deixou de ser mãe. O papel está estabelecido para o resto da vida. Agora, as funções ficam diferentes. O modo de exercer o papel vai sendo modificado com o tempo. Isso é amizade. É aquele vínculo duradouro que nos dá condições de crescer a partir dele. Porque o bom amigo sempre tem uma palavra que nos faz crescer. E sempre que falamos bom amigo, nós pensamos nos dois movimentos da amizade. Aquilo que eu ofereço e aquilo que eu recebo. Então, se sou um bom amigo, naturalmente terei bons amigos. É assim que funciona a vida. A Sagrada Escritura trata, em muitos momentos, ela fala da amizade como um valor supremo, como uma oportunidade de crescimento, e chama isso até de tesouro. Quem descobriu um amigo encontrou um verdadeiro tesouro. E aqui no livro de Eclesiástico, capítulo 6, versículo 5 em diante, há um texto muito profícuo, muito fecundo, para nos ajudar a pensar essa oportunidade que a gente tem de ser amigo, de fazer amigos e de ter amigos, né? Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Eu fico sempre pensando nisso, minha gente. A amizade, ela será sempre marcada pela palavra. O que nos torna amigos uns dos outros passa também pela palavra. A confiança passa pela palavra. A fidelidade passa pela palavra. A verdade passa pela palavra. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente escreve. Toda vez que eu tenho acesso à vida do outro, eu preciso pensar muito: como é que eu vou chegar? Com que palavra eu vou chegar? Eu sei que nós estamos numa época em que nós temos muito acesso a todo mundo. Você entra lá nas redes sociais e você manda recados, você fala com 1000 pessoas. E isso está retirando de nós até algumas regras da educação. Às vezes a gente diz o que não deveria dizer, às vezes a gente se sente mais íntimo do que deveria se sentir. Às vezes nós usamos a nossa palavra de maneira muito banal.
ter respeito pelo que você escreve. Isso pode ferir alguém, ou pode ser invasivo. Por isso que a Sagrada Escritura diz aqui que a língua afável, ela profere saudações. O que é saudar? É reverenciar. A reverência que nós fazemos ao outro através da palavra afável, da palavra que acolhe, da palavra que respeita. E por isso que o silêncio também, ele se configura como um respeito, como um abraço, como uma saudação. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro, um entre 1000. Olha que interessante isso. Sejam numerosos os que te rodeiam, mas escolhe bem aquele que é o teu conselheiro. Escolhe bem aquele que terá autoridade afetiva sobre você. Não serão muitos. Abrir o coração, expor o que se sente, o que se pensa, requer intimidade. E é por isso que nós precisamos sermos cautelosos mesmo. Porque a amizade não é outra coisa senão você abrir os terrenos da sua alma para que o outro tenha acesso. Tenha acesso. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação. Mas não te apresses em confiar nele. Porque há amigo de ocasião que não preserva no dia da desgraça. Desculpa. Não, é isso mesmo. Persevera. Que não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa a inimigo e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Isso aí você sabe de cor, né? Nós estamos já muito experientes em perceber as pessoas interesseiras que lhe querem no momento do seu sucesso, da sua realização, e que depois não faz muita questão de estar no momento em que você não tem todo aquele reconhecimento que tinha antes, não tem todo aquele dinheiro que tinha antes. É por isso que é bom a gente olhar para os amigos que a gente fez ao longo da vida e identificar quantos perseveraram. Eu, por exemplo, tenho muitos novos amigos. Muita gente que entrou no meu... Claro, eu viajo muito, eu encontro muita gente e eu tenho facilidade de estabelecer vínculos. Agora, eu tenho a graça de ter os amigos antigos, que são aqueles que frequentam a minha casa, a minha vida, com quem eu falo regularmente, que são de 20, 30 anos. Você também tem, tenho certeza disso. A galeria dos amigos irrenunciáveis, que você não troca por novos. Amigo, essa confiança estabelecida, você não encontra em todo lugar e a todo tempo. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá de tua presença. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Eu acredito mesmo nisso. Deus nos protege através dos nossos amigos. Quantas vezes na nossa história nós nos livramos de situações destruidoras porque ouvimos a palavra de um amigo fiel. Ouvimos aquele conselho que nos abriu os olhos, que nos fez ficar atentos ao poder destruidor que aquela situação poderia ter sobre nós. Aquele amigo que nos chama a atenção para a prudência que nós precisamos ter para viver bem. Até aquele amigo que muda o nosso cuidado com o corpo. Eu sei que às vezes a gente estabelece alguns amigos assim, na academia, e como eu fiz bons amigos dentro da academia, que me motivavam ao cuidado comigo.
estão internalizados até hoje em mim. Amigos que eu até já não encontro mais com a mesma frequência de antes. Mas um dia entraram na minha história e me ajudaram a desenvolver hábitos saudáveis. Nunca mais a gente esquece. Nunca mais a gente esquece. E Deus nos protege através dessas pessoas. Porque se uma pessoa teve influência sobre mim para mudar em mim algo que era nocivo, Deus me protegeu através dele. Aquela sua nutricionista que muda de maneira positiva os seus hábitos, ela está representando o cuidado de Deus na sua vida, com o estudo dela, com a ciência própria que ela escolheu. Tão interessante, né, a gente pensar em todos esses desdobramentos do ser religioso, de como o nosso cristianismo pode ser frutuoso na vida do outro assim. Eu, com a minha profissão, se sou médico, ter a oportunidade de oferecer o conhecimento que eu adquiri na faculdade, ainda que eu cobre por isso, porque é meu meio de vida. Mas não é só o dinheiro, porque o médico também tem que sobreviver, ele tem as necessidades dele. Não é só o dinheiro, é a satisfação de tornar-se um amigo do paciente. Eu não estou dizendo de amigo, de sair, de ir para... Não, estou falando desse sentimento que nos faz querer o bem do outro, que nos faz ter a oportunidade de proteger o outro de alguma realidade que possa lhe fazer mal. Então você tem aquele amigo que frequenta a sua casa, que participa da sua intimidade, que viaja com você, que você escolhe para fazer férias, que você escolhe para descansar, que você fala regularmente pelo telefone. São os amigos da proximidade. Mas você também tem as pessoas amigáveis, aqueles relacionamentos que são frutuosos pelo bem que elas trazem a você. Então, eu passei por uma consulta, um médico descobriu minha enfermidade, me medicou, me mandou para casa muito melhor do que quando eu cheguei lá, porque eu já cheguei em casa com os remédios certos. O conhecimento dele se tornou meu amigo naquela hora, porque se ele quisesse me matar, ele poderia. É só ele me diagnosticar de maneira errada, é só ele negligenciar as minhas necessidades, me dar um remédio errado. Como a gente viu outro dia, né, aquela máfia em Brasília e no Rio Grande do Sul, uma coisa assustadora, desumana ao extremo, que a gente chega, meu Deus, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com o outro? Você vai consultar-se com um ortopedista, de repente você tem um problema leve, uma coisa simples que resolveria com uma fisioterapia. Ele, por interesses financeiros, em parceria com as empresas de próteses, disso, de aquilo, vai lhe recomendar uma cirurgia, vai falsificar documentos, ou vai te levar para uma mesa de cirurgia e lá inventar procedimentos sem você ter necessidade deles. O médico não foi amigo do paciente nessa hora. Ele não quis o bem, ele não honrou aquilo que no dia da formatura dele, ele prometeu. Uma crueldade sem tamanho. Uma senhora foi numa reportagem, acho que foi no Fantástico que passou isso. Uma senhora que não tinha nada na perna e de repente eles colocaram uma prótese na senhora, sem necessidade, e deixou essa mulher sequelada para o resto da vida. Porque os resultados da cirurgia foram todos errados. Imagina isso. Então, o cuidado do outro, até quando me oferece o conhecimento, um médico virtuoso, não precisa ser cristão, se ele já for virtuoso, já é confiável. Agora, se ele é cristão, já está na mesma perspectiva que nós, comungamos da mesma fé, falamos a mesma língua,
Mas basta ele ser virtuoso. Basta ser ele um amigo da humanidade. Um amigo do conhecimento, da verdade, da justiça, da honestidade. Em tempos de eleições, né? Ser religioso não é garantia de nada. Pode muito bem ser um pastor, ser um padre, ser um membro da igreja e ficar usando do contexto religioso para se eleger e lá nos bastidores da política ser um desonesto, buscar os próprios interesses. Precisa ser virtuoso, ponto final. Precisa ser um amante das virtudes, um amante da justiça, um amigo da verdade. E naturalmente nós vamos ter os benefícios daquela virtude, daquele ser humano virtuoso. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. E assim, vamos buscando um cristianismo muito real, muito concreto. Sim, eu quero ser cristão. Então eu olho para os meus relacionamentos e eu vou descobrir o quanto desse cristianismo que eu tanto admiro, eu já sou capaz de praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que participa conosco, você que nos divulga e você que ajuda o Sistema Canção Nova de Comunicação. Talvez você não saiba, começou a nos assistir há pouco tempo, mas este canal é todo mantido através dos sócios contribuintes. Aqui não há nenhum investimento comercial. Você pode observar que as únicas propagandas que estão neste canal são justamente de produtos de evangelização. Nós aqui na Canção Nova temos o Davi, o departamento de audiovisuais. E neste departamento nós temos venda de livros, de CDs, de DVDs, DVDs musicais, DVDs de palestras. São oportunidades que a gente tem de oferecer ao povo produtos de evangelização e ao mesmo tempo ajudar a manutenção dessa grande obra. Mas aqui o nosso funcionamento depende do carinho daqueles que acreditam nesta obra. Eu também sou um sócio colaborador aqui, não recebemos nada, nem eu, nem o Christian que está aqui. Boa noite, meu amigo. 10 anos, 15 anos, né? Quanto tempo de programa tem, gente? São 10, já estou inventando mais. Não, é 11 na verdade. A gente comemorou errado, comemorou 10, mas já era 11. Já são 11 anos aqui de dedicação a esse trabalho, porque nós acreditamos em tudo aquilo que a Canção Nova provoca no coração das pessoas. Vocês não fazem ideia do que eu vejo pelo Brasil afora, de quantos testemunhos. Olha, a maioria disso aqui não é pedido de aconselhamento, é testemunho, é gente agradecendo tudo aquilo que a Canção Nova já realizou na vida das pessoas. 24 horas de programação para fazer o bem. 24 horas de uma programação amiga, poderíamos dizer. Nada, absolutamente nada aqui neste canal é para prejudicar a família, as pessoas, prejudicar as mentalidades que nos assistem. Não. Sempre querendo colocar Deus no coração das pessoas. E se você se sente motivado a conhecer um pouco mais deste trabalho, ligue para o telefone que aparece na sua tela aí, 0 operadora 12 31 86 26 00. Você também pode, através desse telefone, adquirir os produtos. Tem livros, tem CDs, tem palestras. Se você quiser, por exemplo, ter acesso a mais de 100 palestras que eu já fiz por aqui, acho que já tem quase umas 200, não já, Cidinha?
você que acompanha, umas 200 palestras feitas por mim aqui, com temas variados. Esses produtos todos ajudam a manter esse sistema. Quero convidar o povo, dia 21 de setembro, povo de Guariba, estado de São Paulo. Estarei aí com o show A Estrada Sou Eu. Você é o nosso convidado, você de Guariba e região. Guariba me parece que pertence à diocese do meu querido bispo, Dom Wilson, é daquela região de lá, Jaboticabal, né? Povo aí da região, todo mundo convidado para estar conosco em Guariba no dia 21 de setembro. No dia 23 eu estarei em Curitiba, no dia 24 em Joinville e no dia 25 em Niterói. Se você entrar no site www.fabiodemelo.com.br, vou pedir às meninas para colocarem aí no GC. Você que é dessas regiões que eu falei, Guariba, São Paulo, Curitiba, Joinville e Niterói, vocês podem entrar lá na agenda do site e vocês têm as informações mais precisas dos horários, dos locais e inclusive com telefones de contato para que vocês possam obter maiores informações a respeito dos shows. Tem aqui um agradecimento. A Roseli está dizendo que ela perdeu o pai e o irmão há um mês. Os dois num intervalo de 15 dias. Imagina que sofrimento, minha gente. E ela está dizendo aqui, no bilhetinho que ela nos mandou, que apesar das dores, dos sofrimentos que estão enfrentando, né, ela e a família, o programa Direção Espiritual tem ajudado muito. E ela está dizendo aqui que não só o programa, que eles estão usando muito as minhas palestras lá neste momento de recuperação da família. E ela agradece. Quem agradece somos nós, minha filha, pela oportunidade de ter, que nós temos, de participar deste momento tão difícil da vida de vocês e ajudar com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Para isso que a gente vive. Tudo o que a gente faz é uma tentativa de tornar o mundo, a vida das pessoas um pouco melhor. Nós acreditamos no poder do Evangelho e nós não fazemos outra coisa senão anunciar esse Evangelho, ainda que com palavras diferentes, num formato, porque eu sempre tenho a preocupação de falar num formato que as pessoas possam entender. Se eu estou lá com as minhas beatas, com as minhas senhorinhas, eu vou falar na linguagem delas. Se eu estou com uma juventude que não tem muito contato com a linguagem religiosa, vou falar na linguagem dessa juventude. Se estou com as crianças, eu preciso falar uma linguagem que as crianças possam entender. Se estou com os simples, falar a linguagem dos simples. Se estou com os estudados, com os acadêmicos, vamos falar na linguagem dos acadêmicos. Deus não pode ser vítima da nossa inteligência, mais do que já é. Nós precisamos colocar todos os nossos recursos para apresentar Deus às pessoas. Um Deus amoroso, generoso, como Jesus nos ensina. Um Deus evangélico. Um Deus que está pondo a mesa para todos aqueles que estão com fome. Também a Silvia agradece, diz que no programa 7 de setembro, nós respondemos uma pergunta que ela havia enviado. Ela assistiu junto com a família e foi uma alegria muito grande, pois gostam demais do programa e acha importante essa renovação de fé que a reflexão aqui proporciona. Nós é que agradecemos, Silvia. Divulgue o programa, que é uma forma que a gente tem de chegar a mais corações. Padre, meu nome é Ana Paula, queria contar a ajuda que tive com os vídeos do Direção Espiritual, quando no ano passado passei por uma separação e achei que meu mundo tinha acabado. Vivi uma depressão, consegui ter forças dia após dia, e quando ouvi o Senhor falar, deixe o passado passar, entre outras coisas, que o Senhor dizia, me senti muito fortalecida. Fui vencendo e aconteceu que depois de um ano meu marido voltou e agora nós estamos muito bem. Obrigado, Padre, pois o Senhor me ajudou a superar e confiar. Obrigado, minha filha. Padre,
O programa de direção espiritual tem feito um bem muito grande para a nossa filha Thaís. Nós assistimos o programa todas as quartas-feiras, e o bem que eu falo está relacionado ao nome do seu programa, porque hoje ela está dentro da igreja, vivendo uma vida próxima a Deus, através de suas palavras. Muito obrigado a Maria Inês. A Júlia me fez uma pergunta aqui interessante. A Júlia, ela é de São Paulo. Ela estava dizendo assim: Padre, tive um relacionamento que durou mais de 6 anos e com o tempo percebi que não éramos feitos um para o outro, para o casamento, apesar de sermos muito amigos. Terminamos e eu gostaria muito de continuar amiga dele, mas ele acha que isso não é possível, a amizade entre um homem e uma mulher. O que o senhor tem a dizer isso? Preciso insistir? Acha que devo insistir para continuar sendo amiga dele? Pois sei que a proximidade com ele me faz muito bem, mas sinto que ele não pensa da mesma forma. Júlia, minha filha, a amizade entre um homem e uma mulher, sim, sempre é possível, mas isso vai depender da maneira como o outro interpretou o término do relacionamento. É claro que na sua cabeça as questões já estão esclarecidas. Você gosta do resultado entre você e ele, mas gosta de maneira fraterna, não é um gostar que vai além da fraternidade. Porque isso acontece, né? Um casal pode se dar muito bem, pode ser muito amigo, companheiro, mas não existe aquele elan, aquele vínculo, poderia dizer assim, aquele vínculo que passe pelo desejo sexual, pela atração física, que é absolutamente necessário para o casamento. Você não pode desconsiderar isso. Pode ser que na cabeça dele seja difícil ser seu amiga, né? Ser um amigo seu, porque ele ainda não resolveu esse conflito. Pode ser que ele te deseje a partir de pulsões, né, de impulsos que não sejam apenas fraternos. Então você precisa respeitar isso nele. E às vezes a continuidade de uma amizade depois do namoro terminado, ela fica difícil por isso. Nem sempre as partes sentem da mesma forma. Nem sempre nós temos o mesmo ponto de vista. Imagina, será sempre assim. O encontro de duas pessoas vai provocar duas percepções. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre duas gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Agora, a regra é interessante para a gente entender a vida afetiva.
que eu tenho tanta dificuldade com aquela pessoa? É o resultado nosso. O encontro gera um resultado humano, existencial. Por que eu gosto tanto de estar com aquela pessoa? Por causa daquilo que ela provoca em mim quando ela me encontra. Existem pessoas que conseguem extrair de nós o que as outras não conseguem. Eu estou passando por uma experiência muito interessante, que é de ser biografado. O biógrafo, que é o repórter Rodrigo Alvarez, aliás, eu me sinto extremamente honrado de ser biografado por um homem da grandeza do Rodrigo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano, um ser humano extremamente capacitado, sensível. Rodrigo atualmente é correspondente da Rede Globo em Berlim, mas eu o conheci em Jerusalém, durante o Pentecostes do ano passado. E eu me lembro que eu fui dar uma entrevista para o Rodrigo, e antes da entrevista, fui até o Gilberto, da Obra de Maria. Pelo amor de Deus, conversa com o Rodrigo ali, que ele precisa depois fazer uma reportagem, e a gente acha que você, o senhor e o padre Reginaldo Manzotti é que deveriam conversar com ele. Aí tudo bem, ficamos ali batendo um papinho antes da entrevista, e ele ficou muito curioso com a minha maneira de ser padre no Brasil. E depois a nossa conversa continuou, mas não é isso que eu queria falar. Neste período de ser biografado, eu tenho que pôr minha vida na mesa, né? Eu tenho que lembrar fatos, pessoas que passaram por mim, que me ajudaram a ser quem sou. E o que é interessante é perceber, pegar esses personagens ao longo da minha vida e identificar o que cada personagem provocava em mim. E foi muito interessante identificar algumas pessoas do passado, algumas que já morreram inclusive, que são absolutamente responsáveis pela minha maneira de ser hoje. Eu já estava esquecido disso. Foi só no ato de contar a história, de ter que revirar esse passado para que o Rodrigo entendesse a minha vida e pudesse escrevê-la, é que eu fui tomando consciência da importância dessas pessoas na configuração do meu caráter. Elas arrancaram de mim sentimentos, posicionamentos, pensamentos, posturas que as outras não arrancaram. O resultado do outro em mim. Aquilo que nós provocamos quando estamos juntos. Você se casou assim. Se você investigou bem seu marido, se não foi na pressa, você se casou justamente porque você se apaixonou pelo que sobrava entre você e ele quando vocês estavam juntos. Era bom o resultado humano que você experimentava quando você estava a sós com ele. E é por isso que o amor tem de ser renovado depois, porque à medida que chega um filho na família, modifica a maneira como vocês dois eram um para o outro. Terão de adaptar o amor. Da mesma forma, quando alguém é arrancado, por exemplo, um casal que perde um filho de acidente, uma doença, as estatísticas dizem que muitos casais, depois de enfrentarem a perda de um filho, passam pelo processo da separação. Sabe por quê? A psicologia explica, é muito simples. Porque a maneira de sentir e interpretar a ausência do filho é diferente no homem e é diferente na mulher. E às vezes não há entendimento, não há uma compreensão dessa diferença. Então, ou a mãe acha que o pai não está ligando para a perda, ou o contrário. Tudo vai depender da intensidade com que essa perda é sentida no coração de cada um. Não é interessante isso? Então, quando alguém chega, a relação dos dois é modificada. Mas também quando alguém é arrancado, a relação é modificada. É o que o outro provoca em nós. Então, Júlia,
terá de investigar se essa, que para você é uma possibilidade de ser amigo dele, e até mesmo uma necessidade, porque você gosta do resultado de quando você está com ele como amiga, mas não gosta do resultado quando está com ele quando namorada. Pode ser que na perspectiva dele ainda não seja possível essa amizade. São os mistérios do nosso sentimento, minha gente. O ser humano é muito misterioso, é muito enigmático. Né, minha Bia querida, minha produtora querida? Ela está ali no fundo dizendo: é verdade, Padre. Como se estivesse sentindo profundamente o que eu estou dizendo. O ser humano é misterioso. É por isso que, gente, nós temos que frear muito a nossa língua para fazer julgamentos precipitados, para chegar a conclusões precipitadas. Nós somos puro mistério. A gente precisa muito mais se observar. É a observação que vai dando a gente condições, habilidade para lidar com o outro, para ser pai dele, para ser mãe, para ser irmão. É assim. Sem essa observação, a gente não chega nem a saber o que o outro provocava em nós. E você sabe que quando a gente tem essa sabedoria, esse pensamento um pouco mais profundo, a gente começa a entender até o porquê que a gente tem implicância daquela pessoa. Porque é natural, não tem como evitar. Algumas pessoas a gente é mais simpático, outras menos. Eu sei que algumas pessoas querem que eu não sinta isso porque eu sou padre. Me desculpe, não é assim que funciona. Eu não tenho direito de desprezar ninguém, não tenho direito de tratar ninguém mal da mesma maneira como você não tem. Não é porque eu sou padre, não é porque eu sou um menino educado pela dona Ana. Agora, o meu sentimento de querer proximidade com esse ou com aquele, me desculpe, isso é humano. Eu não tenho o direito de negligenciar a minha oportunidade de ser padre na vida de alguém. Mas eu tenho o direito sim de eleger os que participarão da minha intimidade. Não é porque eu sou padre que eu perdi esse direito, não é não. E é uma questão também de educação do outro e de maturidade entender isso. Nossa, eu gosto muito dele, mas nós não somos amigos da maneira como eu queria. Porque há limites. Não estou falando de mim mais não, viu? Estou falando de você com os seus relacionamentos. Que às vezes você insiste com o outro e desconsidera que aquilo que você provoca nele não é bom, não é satisfatório para ele. Pode ser que eu seja muito pessimista, né? Ou então que eu tenho um espírito de vítima, e aí quando eu me aproximo do outro que já teve isso também e que teve a possibilidade de vencer isso, aí ele enxerga em mim aquilo que ele não gosta nele, aí ele tem dificuldade comigo. É assim que funciona. Eu, por exemplo, quando eu começo a identificar as minhas dificuldades com este ou com aquele ser humano, eu inevitavelmente descubro aquilo que foi difícil em mim. O vitimismo, por exemplo, é difícil para mim de conviver com uma pessoa que tem espírito de vítima, que tudo ela acha que a gente falou para magoar, que tudo ela é a pior, é a última da lista. Nossa, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu também já tive isso. E graças a Deus superei. Então toda vez que alguém se aproxima de mim com esses sentimentos, eu tenho uma sensação que ela está trazendo o cadáver que eu já sepultei. E eu não quero velar mais esse cadáver. Eu quero ter o direito de não conviver com os cadáveres que eu já sepultei. E se o outro insiste em não sepultar os seus cadáveres, o problema não é meu. Quanta coisa dentro da nossa casa ou dentro do nosso círculo de amigos seria resolvida se a gente tivesse a coragem de dizer: olha, o defunto é seu, vai lá sepultar, não é meu não. Não é, Cristo? Vai enterrar esse defunto que ele não é meu. Vai reciclar esse lixo porque ele é seu, não é meu.
E aí o outro faz aquele estardalhaço, chama você de injusto, chama de você de seletivo, chama você de aborrecido, diz daqui, faz parte da necessidade que a pessoa tem de fazer o seu showzinho, chamar a atenção por ser a pobrezinha necessitada de afeto, disso, daquilo. Isso é diabólico, isso não edifica ninguém. Nunca vi uma pessoa ficar mais grandiosa, mais feliz, alimentando esse tipo de comportamento. Mas sempre tem alguém que bate palma para o maluco dançar. Então um maluco chama a atenção do outro e eles vão ser malucos juntos. Agora, quando nós queremos essa sanidade espiritual, essa sanidade afetiva, a gente vai fincando o pé no território e dizer, olha, a partir daqui não passe. Até aqui você é bem-vindo. Depois disso, não mais. O território é sagrado. É direito meu estabelecer isso. É direito seu. Então, Júlia, pode ser que, enquanto você insiste naquilo que para você já está resolvido, seu namorado, ex-namorado, ainda não conseguiu resolver. Volto a dizer, a gente precisa ser muito atento, estar muito atento, para que a gente não imponha um fardo sobre o outro, que para nós já não é fardo. Pode ser que para mim seja fácil levar, para o outro não é. Mas então também eu tenho o direito de dizer, resolva-se. E depois pode ser que o nosso encontro mais daqui 10, 20 anos, ele seja mais leve, ele seja mais satisfatório. Porque às vezes também é assim. Às vezes você insiste em resolver situações ou estabelecer vínculos que não são para agora. O tempo vai mostrando para nós o que é importante. E a gente vai vivendo aquela sabedoria bíblica de separar o joio do trigo. Da mesma maneira como nós separamos conhecidos de amigos. Uma coisa é certa, Deus é nosso amigo e não quer nos ter como conhecidos, quer nos ter como verdadeiros amigos. Permitir que esse evangelho penetre o mais profundo da nossa consciência é viver essa amizade da maneira mais radical, isto é, permitindo que esse amor de Deus por mim me transforme nas minhas raízes. Derrame sobre nós, sobre nosso coração, a bênção e a proteção do céu, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo, e se falo me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito,